Beleza. Meus jovens, muito boa noite, então. Vamos dar continuidade ao nosso módulo 2 do nosso curso técnico em segurança do trabalho na forma EAD. Pessoal, passa muito rápido, já estamos aí nas duas últimas disciplinas do curso. Já começa dezembro e vocês já finalizarão o segundo módulo. Depois vem o terceiro módulo, o quarto módulo, e rapidinho vocês já estarão formados. Então, a gente passa agora a estudar a disciplina de prevenção de riscos em máquinas 1. Nós teremos a prevenção de riscos em máquinas 2 no próximo módulo, e é uma continuidade. E se faz, então, necessário que a gente tenha bastante os conceitos da máquinas 1, para que depois a gente possa complementar com a máquina 2. Meu nome, então, é professor Alexander Freire, vocês já me conhecem, sou aqui do campus de Machado, do IFSU de Minas, do Instituto Federal aqui de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, na cidade de Machado. Nós vamos estudar, então, nessa disciplina, prevenção de riscos em máquinas. E é uma disciplina também importante, tão quanto as outras que vocês já viram. Nós ministramos para vocês higiene ocupacional 1, vocês já viram higiene ocupacional 2. A gente falou que higiene ocupacional 1 ou higiene ocupacional é um braço da segurança do trabalho, assim como ergonomia, mas todas as disciplinas, no que tange a parte de segurança do trabalho, elas vão uma complementando na outra. Então, a gente vai agregando cada vez mais o conhecimento, a gente vai linkando uma disciplina com outra disciplina, um tópico com outro tópico, e assim a gente vai tomando um corpo na sua totalidade quando a gente se refere à segurança do trabalho. A segurança do trabalho, quando a gente fala em máquinas, é um campo muito, muito gigante, é um universo gigantesco quando a gente fala de maquinários. A gente vai ver no futuro a definição de máquinas, mas a gente já vai falando para vocês esse conceito, mas a gente depois vai esclarecer melhor o que seja uma máquina ou um equipamento, e para a gente ver essas diferenças. De todo modo, a gente, quando fala em máquinas, a gente está falando de máquinas eletromecânicas ou eletroeletrônico-mecânicas, e as máquinas, elas são utilizadas de diversos modos no nosso dia a dia. Então, a gente pode utilizar uma máquina aqui, para a gente fazer um processo lá na nossa fábrica, dependendo do que a gente está produzindo, a gente produz uma infinidade de objetos. Então, se a gente pegar no mundo inteiro, quantas máquinas nós temos, quantos objetos, quantas finalidades nós temos para cada uma dessas máquinas. Mesmo quando a gente fala de máquinas, quando eu estou produzindo algo, ou quando eu falo de uma máquina, e esta máquina ela tem um determinado objetivo para mim, um objetivo que eu vou querer usufruir dele. Então, por exemplo, aqui nós temos uma máquina, uma betoneira, então ela vai fazer cimento para nós, então tem todo um objetivo na finalidade no uso dela. Quando a gente fala de máquina, a gente tem que falar em termos de riscos e perigos. Então, toda máquina ela vai apresentar, de uma certa maneira ou não, pode ser que a gente tenha todos os métodos de segurança, todos os métodos de controle, mas mesmo assim nós vamos ter muitos riscos. Então aqui, reparem que eu tenho uma máquina, eu tenho uma operadora, e essa nossa trabalhadora, ela tem aqui um sistema de proteção. Esse sistema de proteção, conforme a NR número 12, ele se faz necessário, dependendo do tipo de máquina, para que a gente não coloque nossas mãos e não venha lesionar ou machucar as nossas mãos. Então aqui a gente tem uma proteção na nossa máquina. Aqui eu também vejo um botão, não sei se é um botão de emergência ou não.
Neste outro desenho, nós temos a parte da energia elétrica do nosso equipamento ou da nossa máquina. Então, a gente tem, quando se fala que tem uma parte elétrica, tem todo um risco voltado para a segurança da parte de eletricidade. Aí, nós temos que ter conhecimento das grandezas elétricas para que a gente saiba exatamente o que a gente está trabalhando, o que a gente está lidando, né? Para que a gente tenha esse entendimento, para depois a gente ver que medidas corretivas, que medidas de controle, que medidas de prevenção a gente pode fazer. Quando a gente tem uma máquina, também a gente fala de máquinas girantes. Então, a máquina, quando ela gira, quando ela rotaciona, quando ela tem uma correia, quando ela tem uma polia, então ela vai se movimentar. E esses movimentos, muitas das vezes, eles podem causar um acidente no meu trabalhador. Então, quando tiver uma máquina, e essa máquina tiver alguma parte girante, alguma parte que vai produzir movimento, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente pode vir depois a ter uma lesão. Aqui nós mostramos uma máquina de solda. Hoje a gente tem diversos tipos de métodos de soldagem, então essa parte aqui ela vai envolver também corrente elétrica, então se faz necessário bastante cuidado na utilização desse tipo de maquinário. Aqui a gente mostra para vocês vários motores. Dentro desses motores aqui, para cada um eles vão ter uma finalidade. Pode ser motor, pode ser um gerador, dependendo de como eu enxergo a minha máquina. E, de todo modo, envolve riscos e perigos. Então, o universo de máquinas ele é muito grande, muito abrangente. E também, quando a gente fala de máquinas, eu posso falar de máquina, por exemplo, de tirar retrato. Eu posso falar de máquina de escrever, não é? Eu posso falar, por exemplo, eu tenho uma máquina aqui na minha cozinha que é o micro-ondas. Então, a gente utiliza a palavra máquina, ou a gente utiliza a palavra equipamento, não é? De todo modo, como eu falei, tem um universo muito grande de máquinas e quando a gente for trabalhar em segurança do trabalho, ou quando a gente estiver lá no nosso trabalho, nós temos que entender de todas as máquinas que nós temos na nossa fábrica, na nossa empresa, nós temos que entender de todos os nossos equipamentos, porque senão a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho de segurança do trabalho. Nosso campus do IFSU de Minas, nós estamos aqui localizados na cidade de Machado. Só pegar aqui a minha caneta. E nós temos diversos campos. Eita. Agora sim, nós estamos aqui na cidade de Machado e eu espero que seja um tempo bom, alegre para a gente, que a gente adquira muito aprendizado e conhecimento e também experiência. A gente vai trocando experiência, falando um pouquinho, né, do nosso dia a dia, quando a gente trabalhou como engenheiro de segurança do trabalho nas empresas. Pessoal, lembrando, tá? Não pode faltar determinação, não pode faltar dedicação, tenham bastante ânimo, bastante alegria, porque, como eu disse para vocês, passa muito rápido, já finaliza o mês de novembro, você já está em dezembro, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Pessoal, não desistam, fiquem firmes e fortes, perseverem, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? E quão mais excelente é adquirir a prudência, pessoal, do que a prata. Está lá em Provérbios, né, 16, e ele diz prudência. Quando a gente fala de segurança do trabalho, nós temos que falar em prudência. Temos que falar também em não ser negligentes, porque os acidentes acontecem todos os dias, infelizmente. Muitos trabalhadores eles se acidentam, muitos trabalhadores, quando eles se acidentam, eles vão ter uma lesão permanente, vai causar um transtorno para o meu trabalhador, vai causar um transtorno para a família. Então, nós não podemos deixar que esses acidentes aconteçam. Temos que agir sempre com prudência.
Ontem mesmo eu estava vendo, isso acontece muito, eu penso que vocês também já devem ter visto, mas eu estava vendo uma reportagem de uma jovem que ela foi fazer um turismo lá num país da África, desse turismo que você vai em carro aberto, tipo um jipinho em carro aberto, e para poder ver os animais selvagens. E, na verdade, você tem um monte de barreiras para que o acidente não aconteça. De todo modo, eu não sei por que aqueles carros são abertos, mas você tem aqueles jipes que são abertos, mas você tem que manter uma certa distância dos animais selvagens. E ela, né, não sei como que ela conseguiu, mas ela conseguiu junto ao motorista que estava guiando o carro dela, porque ela queria fazer conteúdo para o canal dela, canal de redes sociais, e ela pegou e pediu para o motorista chegar mais perto. Aí o motorista chegou mais perto, depois ela pegou, desceu do carro. O motorista ele começou a buzinar, pediu para ela voltar, falou que era muito perigoso, e ela mesmo assim continuou, e ela continuou. E depois ela, quando foi tirar a selfie, tirar foto dos animais, veio um leão por trás e acabou atacando ela, e depois, obviamente, ela veio a óbito, não é? Então, a gente pensa, quando a gente vê uma situação dessa, né? Por que não teve prudência, não é? Se tivesse tido prudência, se tivesse tido cautela, ela não teria falecido ou morrido. Pessoal, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O bom siso, o bom juízo. Quando a gente tem juízo, a gente, com certeza, nós não vamos expor as questões de riscos e perigos, quanto mais quando a gente fala em máquinas e equipamentos, não é? Nós vamos ver nesta disciplina os conceitos básicos e importância de procedimentos de segurança em bombas e motores. Para que nós possamos entrar no mecanismo de bombas e motores, nós temos que saber as grandezas elétricas, nós temos que entender um pouquinho dessa parte básica de eletricidade. Senão, se a gente não entender essa parte básica de eletricidade, a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho em termos de segurança do trabalho. Nós temos que também entender a parte de múltiplos e submúltiplos. Então, toda essa parte inicial a gente vai ver nessa semana que nós estamos começando agora. Vamos ver veículos industriais, máquinas de guindar, máquinas de elevação. Nós vamos também ver vasos de pressão e caldeiras. Vamos dar uma passada por aqui, que é a nossa NR número 13. Fornos, que é a 14, a gente também vai ver. Um pouquinho de compressores. Compressores também são equipamentos importantes dentro da nossa empresa, dentro da nossa fábrica, e também nós temos que entender um pouquinho como que funciona e quais são os riscos e perigos que eles têm no seu dia a dia. Uso e conservação de ferramentas, máquinas de elevação e transporte, máquinas e equipamentos pneumáticos. Então, também aqui é um universo muito grande quando eu falo em pneumática, quando eu falo em equipamentos hidráulicos, e tem muitos riscos envolvidos também quando a gente está lidando com esse tipo de equipamento, ou também quando a gente lida com algum processo. Então, se eu tenho um processo pneumático, se eu tenho um conjunto de válvulas pneumáticas, hidráulicas, eu tenho um universo bastante grande também de riscos e perigos que a gente tem que entender. Soldagem e corte, nós também vamos ver. Transporte, armazenagem e manuseio de materiais. Nós também vamos ver tubulações, silos e tanques, sistema de proteção coletiva, os EPCs, os EPIs. Vocês, hoje, já finalizando o segundo módulo, vocês têm bastante conhecimento já de EPI, vocês já sabem, né, o que é necessário para ser considerado um equipamento de proteção individual, os EPCs também, tem que saber essa diferenciação, para que a gente possa ter os conceitos bastante fortes, bastante enraizados dentro do nosso conhecimento. Projetos de proteção de máquinas, também a gente vai ver, e a gente finaliza com a aplicação de todos esses assuntos com a NR 11, que fala sobre transporte, 12
proteção de máquinas, 13 caldeiras e vasos de pressão, 14 fornos. Mas outras normas regulamentadoras, elas são aplicadas naturalmente. Quando eu falo de EPI, obviamente eu estou falando lá da NR número 6, não é? Então, todas as normas regulamentadoras, elas vão se entrelaçando e elas vão tomando corpo, de modo que a gente vai tendo bastante subsídios para a gente conseguir fazer um bom trabalho em segurança do trabalho. A gente vai estudar, então, os riscos químicos e biológicos, como a gente já está acostumado, mas agora atrelados às máquinas e equipamentos. Então, quando eu falo, professor, mas um risco físico de uma máquina é muito tranquilo. Se eu tenho uma máquina e a minha máquina ela é muito ruidosa, tem muito barulho, eu sei que eu estou falando de um risco físico. E eu tenho também máquinas que também vão ter riscos químicos. E eu também tenho máquinas que vão ter riscos biológicos. Por exemplo, se eu estiver trabalhando num laboratório de bioanálise ou de análises clínicas, esses laboratórios ele tem uma autoclave. A autoclave, pessoal, é um equipamento que eu utilizo, via de regra, para eu poder esterilizar alguns materiais. Então, eu posso utilizar, por exemplo, uma autoclave para que os instrumentos de um centro cirúrgico sejam desinfectados, sejam esterilizados, e depois eu pego esses instrumentos cirúrgicos e levo lá para o meu médico fazer uma cirurgia. Então, a autoclave, eu tenho diversos tipos. Posso utilizar uma autoclave também para um salão de beleza, onde eu ponho uma autoclave, agora uma autoclave menor, uma autoclave pequena, e essa autoclave ela vai esterilizar os materiais que o pessoal lá, quando vai fazer a unha, fazer cutícula, eles vão utilizar. Também posso utilizar, por exemplo, uma autoclave que pode ser utilizada lá no consultório odontológico. Então, muitos dentistas têm autoclave de bancada, e é uma autoclave pequenininha, mas elas têm que ser eficientes dentro daquilo que se propõe na atividade. Existem vários tipos de autoclave, algumas chegam a 131 graus, 134 graus, aí você tem que manter temperatura alta, pressão alta, para que eu possa esterilizar o meu material. E mantém durante um tempo. Então, eu configuro esses parâmetros e aí eu consigo o meu objetivo final. Aí eu falo, tudo bem, mas eu tenho uma máquina, volta lá para o meu laboratório lá de bioanálise, lá de análises clínicas. Nesses laboratórios, eu tenho autoclave que eu coloco os meus materiais biológicos nesta autoclave, aí eu vou esterilizar, vou matar tudo quanto é micro-organismo, para que depois eu possa descartar de forma correta. Então, tem equipamentos, tem máquinas que eu compro justamente para eu poder utilizar fazendo com que esses micro-organismos eles acabam morrendo, para que eu possa depois descartar de forma correta e ninguém correr risco, não é? Então, quando a gente fala de máquinas, dependendo da minha máquina, dei o exemplo agora da questão da autoclave, que eu posso utilizar em diversos segmentos, tem diversos tipos de autoclaves, e a autoclave ela também tem com relação à questão biológica. Pessoal, também a gente vai ver nessa parte de equipamentos, a questão de alguns equipamentos que emitem radiação ionizante. Então, esses equipamentos que produzem radiações ionizantes, nós temos que ter também bastante conhecimento de como funciona o meu equipamento, como funciona a minha máquina, para eu não poder me colocar em risco ou colocar em risco trabalhadores. Então, eu tenho que ter este conhecimento. Nós vamos utilizar, então, como referência as normas regulamentadoras. Eu penso que todo mundo já está habituado a entrar no site do governo federal e a gente buscar uma norma regulamentadora lá no site do governo federal. A gente também vai utilizar essas outras referências, o Manual Técnico de Caldeiras e Vasos de Pressão,
do Aldo Cordeiro Dutra, também noções de prevenção e controle de perda e segurança, do professor José da Cunha Tavares. Também a gente vai ver como referência atualidades em economia, do Antônio Francisco Abrantes, e assim vai, tá, pessoal? Então, aqui estão as nossas referências para vocês. Vamos utilizar, então, as nossas apostilas do caderno da RedeTech, que muito nos ajudam, e são apostilas que nos dão uma diretriz bastante legal para nós, tá? Meus jovens, nós vamos ter como objetivos da nossa disciplina proporcionar ao discente conhecimentos básicos sobre acidentes, prevenção, investigação dos ambientes de trabalho. A gente tem que compreender os conceitos de polia, correia, essa parte de transmissão. Então, onde tem partes girantes, aonde a minha máquina tiver algum acessório, alguma parte dela que faça movimento, a gente tem que ter esses entendimentos, esse conhecimento, para que depois a gente possa fazer as medidas preventivas. Então, a gente vai estudar também alguns conceitos de engrenagens, manutenção. Tem vários tipos de manutenção. Eu tenho manutenção corretiva, manutenção preventiva, eu tenho manutenção preditiva, que são as três mais famosas, as três mais conhecidas. Mas também tem outros tipos de manutenção, e aí, dependendo, né, da onde eu estou estudando, vai ter as nomenclaturas. Elas acabam diferenciando um pouquinho, mas, via de regra, é importante eu ter esses conceitos. Porque o técnico de segurança do trabalho, ele vai ter que acompanhar, por exemplo, quando o meu técnico em eletrotécnica, ele for fazer uma manutenção corretiva. E, muitas das vezes, ele vai fazer uma manutenção preventiva. Então, ele tem que entender que tipo de manutenção os outros técnicos das outras áreas eles vão executar para que a gente possa depois aplicar a segurança do trabalho quando eles estiverem fazendo esses procedimentos. Também a gente vai compreender a inserção de segurança do trabalho nos projetos de layout dos locais de produção, também conhecer as técnicas de segurança para a realização dos trabalhos em máquinas e instalações energizadas. Então, tem hora que não dá para eu trabalhar com uma máquina desligada, desenergizada, eu preciso trabalhar com ela energizada, então tem que ter esse cuidado, esse conhecimento também. Conhecer, então, os conceitos básicos de eletricidade, como a gente falou, conhecer os veículos industriais e seus riscos e medidas de proteção, apresentar as máquinas de elevação, as máquinas de guindar e transportar, conforme a NR11, estudar o Sistema Internacional de Medidas, a gente vai ver isso aqui no início, bem como os múltiplos e submúltiplos, e também notação científica. Este ponto aqui, pessoal, a gente vai ver aqui no início, se faz necessário a gente ter esse conhecimento. Tem muitos alunos que eles já têm isso aqui lá no ensino médio, eles têm esse conhecimento muito forte, então tá tranquilo, tá ok, tá tudo bem. Mas a minha experiência mostra que muitos dos nossos jovens, não é culpa dos nossos alunos, é culpa do nosso ensino, culpa do nosso sistema. A gente passa o segundo grau, passa o ensino médio, e a gente depois não tem muito conhecimento sobre o Sistema Internacional de Medidas e múltiplos e submúltiplos. Mas o técnico de segurança do trabalho, ele tem que entender de múltiplos e submúltiplos. Então, fica aqui a minha dica. Para aqueles alunos que precisam relembrar este tópico, relembrar este assunto, temos, então, que fazer exercícios, fazer as leituras, para a gente poder entender de múltiplos e submúltiplos. Tem muito aluno que já tem esse traquejo, que já tem esse conhecimento, então tudo bem, segue em frente, que não haverá problema. Mas eu percebo que os alunos, eles vêm muito com essa deficiência, não é? Eu sempre, quando ministro aula para os meus alunos aqui presenciais, quando eu falo de máquinas, equipamento, riscos, e a gente fala nessa questão das grandezas físicas, ou grandezas químicas, ou grandezas físico-química, e a gente fala de múltiplo, submúltiplo, os meus alunos não sabem.
não é? E aí eu pergunto para ele, na via de regra, eu falo assim, quem tem celular? Aí eu tenho lá uma turma de 30 alunos, todo mundo, obviamente, a maioria levanta, né, e fala que tem celular. Aí eu pergunto, quanto tem de memória? Eles falam, professor, meu celular tem 8 megas de memória, tem 8 GB de memória, meu celular tem 16 GB de memória de RAM. Aí o outro fala, meu celular ele tem 128 de memória do celular, ou de HD, entre aspas. Aí eu pergunto, tudo bem, seu celular tem 64 GB, tem 128 GB, o quê? Aí eles, quando eu faço essa pergunta, aí muitos já não conseguem mais responder. E você fala, mas teu celular é seu? É meu. Você leu o manual? Professor, eu não li o manual não, mas quando você comprou ele com quantos gigas? Eu comprei com 128, 256 gigas. Mas o que é isso? Aí eu pergunto assim, mas o que é o giga? E eles também acabam não respondendo. Por isso que eu digo que múltiplos e submúltiplos, e também a gente entender as grandezas, não tem saída. A gente tem que buscar esse conhecimento. Pode ser que eu tenha tido um ensino médio com muita dificuldade, com muita deficiência, mas eu vou buscar agora, eu tenho que agora equalizar, e eu tenho que aprender isso daí, porque senão depois fica difícil para mim no futuro. Então fica aqui já de início essa minha fala, que a gente tem que realmente se esforçar, caso vocês não tenham esse entendimento, tirando aqueles alunos que já têm esse conhecimento, tudo bem, tá, pessoal? Bola para frente, eles vão para frente. Mas quem não conhece esse assunto, ele tem que entender. Quando eu falo de múltiplos, submúltiplos, eu também vou falar de notação científica, da base 10, potencialização, base 10. Eu também tenho que ter esse entendimento matemático, tá, pessoal? Então, para aqueles alunos que não lembram mais, tem que buscar isso, relembrar, para que a gente possa depois fazer um bom trabalho de segurança nas nossas empresas. Também a gente vai apresentar as máquinas de guindar e transportar, compreender os riscos e perigos de vasos de pressão e caldeira. Caldeira é um equipamento que se ele não fizer as manutenções, ou se a gente não fizer as manutenções preventivas da forma correta, ele pode vir a causar um acidente muito grave. Então, a gente tem que ter todo um trabalho de gerenciamento quando eu estou falando de equipamentos que são pressurizados ou de equipamentos que são as caldeiras. Caldeiras a gente tem diversos tipos, tá, pessoal? Mas quem rege todo esse universo da norma regulamentadora voltada para a caldeira, NR número 13, e também ela fala que lá no NR que a gente tem que fazer os cursos, né? Para eu operar uma caldeira, eu tenho que ter o curso, que nem o curso da NR 10, voltado para eletricidade, eu também tenho que ter o curso lá para eu poder operar uma caldeira. Conhecer os princípios básicos do compressor, seus riscos e perigos, e as medidas de proteção e segurança quando a gente está operando um. Quando a gente fala de compressor, se a gente pegar uma oficina mecânica, e aí eu tenho um compressor de ar, e esse compressor de ar, lá da minha oficina mecânica, e eu aperto, né, ele joga aquele arzinho, aí tem muitos funcionários ou muitos trabalhadores que, por falta de conhecimento, eles acabam pegando aquele arzinho e jogando no rosto, né? Aí faz... Tsh. Então, aí eu falo, isso pode fazer? Não, não pode fazer. Porque, pensa bem, se ele estiver jogando um ar e o ar tiver uma partícula de areia, e aí ele vem com pressão e você joga no seu rosto e isto vai no teu olho, vai causar uma lesão nos seus olhos. Então, não posso pegar o compressor de ar e fazer limpeza no meu corpo, né? Como muitos funcionários fazem, muitos trabalhadores. Aí ele está com a calça suja, aí ele passa, né, o ar, e isso aí realmente não pode. Então, eu tenho que conhecer para eu poder depois a gente fazer as medidas preventivas. Então, a gente também tem como objetivo subsidiar o técnico de segurança do trabalho para efetuar
as devidas fiscalizações nesses processos industriais. Pessoal, se eu não entendo de máquina, se eu não entendo de um processo, como é que eu vou fazer uma boa fiscalização ou como é que eu vou fazer um bom controle dos meus equipamentos? Então, não tem jeito, né? Se eu quiser fazer um bom trabalho, eu tenho que buscar este conhecimento, buscar esta solidez em termos de conceitos. Eu tenho que estar muito forte nos meus conceitos, para que depois a gente possa, em conjunto com os outros funcionários, em conjunto com os outros setores, a gente promover a segurança do trabalho. Também temos como objetivo estabelecer as diretrizes de planejamento e organização que vão possibilitar um trabalho seguro em mais equipamentos. Aqui eu estou falando de gerenciamento. Quando falo em planejar e organizar, obviamente que se faz necessário a gente ter entrelaçamento com os outros setores. Se eu não tenho um bom relacionamento lá com o pessoal da parte da manutenção, eu não vou conseguir fazer este melhor planejamento e a melhor organização. Por isso que eu tenho que ter um bom relacionamento com todos os outros setores, não é? Sejam eles quaisquer que sejam. Também a gente vai compreender os fundamentos básicos de equipamentos pneumáticos, as medidas preventivas contra acidentes, estudar os conceitos de solda e corte, também é outro universo muito grande, pessoal. Aqui, se a gente quiser realmente se aprofundar, tanto em pneumática, em hidráulica e também em solda e corte, eu tenho que estudar e tem que ter bastante leitura de vários livros para que a gente possa ficar bom. Eu sugiro aqui, pessoal, antes de qualquer coisa, vou virar a tela aqui, eu sugiro que para aqueles alunos no futuro que queiram, para aqueles alunos no futuro que tenham necessidade, que eles façam um curso, um outro curso, pode fazer um curso de eletricidade básica, pode fazer um curso técnico em eletrotécnica, pode fazer um curso técnico em mecânica, pode fazer um curso técnico em automação, que todos esses cursos vão dar muito embasamento para a gente fazer o nosso trabalho de segurança nas empresas. Quando eu vou conversar com o pessoal lá da manutenção e eu sou técnico de segurança, mas eu também sou técnico em eletrotécnica, muda a história, né? A gente consegue conversar melhor, a gente consegue analisar melhor uma situação e a gente consegue promover as nossas medidas de segurança da melhor forma. Então fica aqui, pessoal, esta minha fala. No futuro, quando vocês acabarem com os técnicos de segurança do trabalho, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso básico de eletricidade ou um curso técnico voltado para a elétrica ou para a mecânica, façam, porque vai agregar muito o nosso conhecimento quando a gente estiver desenvolvendo toda a parte de segurança do trabalho nas empresas. Também a gente vai ver a parte de tanques como e tubulações, como a gente falou, a gente vai estudar isso, a gente reforça os conceitos de EPIs e EPCs, conhecer a aplicação correta da NR12 e também a 11, a 13 e a 14, como a gente já falou. Também a gente tem como objetivo identificar os principais riscos mecânicos e medidas básicas para a prevenção de acidentes do trabalho com máquinas e equipamentos. Ok? Pessoal, trabalho versus riscos, riscos versus trabalho. Já sabemos de antemão que o desenvolvimento tecnológico ele proporcionou enormes benefícios e conforto para o homem. Isso a gente já sabe. Como hoje a gente tem conforto, não é verdade? A gente tem ventilador, a gente tem geladeira, a gente tem ar-condicionado, a gente tem micro-ondas, a gente tem celular, a gente tem smartphone, a gente tem carros hoje que atingem altas velocidades em detrimento daqueles automóveis lá do século passado. Nós temos carros hoje muito mais seguros. Então, a gente tem hoje um universo muito grande de máquinas que facilitam a nossa vida, não é?
Temos liquidificador, que são, às vezes, máquinas simples, mas que como ajudam a gente no nosso dia a dia. Temos o chuveiro elétrico, que também é outro equipamento, é uma outra máquina, que também proporciona para a gente conforto. Conforto também, promove para a gente também benefícios. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele trouxe muita coisa boa para nós, mas, aí vem sempre aquele mas, né? Mas ele acabou expondo os nossos trabalhadores a diversos tipos de agentes potencialmente nocivos que, sob certas condições, eles podem provocar acidente de trabalho ou agravos de doenças no nosso trabalhador. Então, a gente fica, é bom ter desenvolvimento tecnológico? Sim, né? O desenvolvimento tecnológico, para nós, ele é excelente, mas ele também, nesses processos, nessas fábricas, eles acabaram também expondo os nossos trabalhadores à questão de riscos de acidentes e também de agravos à saúde do nosso trabalhador. Sempre é bom relembrar, eu sei que vocês já sabem, mas segurança do trabalho, podemos dizer que são os conjuntos de medidas que a gente adota para minimizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Não podemos esquecer disso, tá? Segurança do trabalho não é apenas para eu minimizar os acidentes de trabalho, é para eu minimizar os acidentes de trabalho e também as doenças ocupacionais, tá? Bem como proteger a integridade física e a capacidade de trabalho do meu trabalhador. Nós vamos ver, então, as normas regulamentadoras. Então, como eu disse, são todas entrelaçadas. Se eu vou estudar NR11, obviamente eu vou ter que saber um pouquinho da 10, saber da 12. Se eu vou saber um pouquinho da NR31, como a gente já estudou, eu tenho que também ter entendimento de todas as outras normas. Então, elas vão se entrelaçando para que a gente possa depois, cada vez mais, fazer um bom serviço na parte de segurança. Leis, decretos, portarias, normas, sempre a gente alerta, elas são dinâmicos ou são dinâmicas e elas podem ser alterados, modificados e revogados. Às vezes a gente está falando de uma coisa e já tem uma norma, já tem uma mudança e a gente nem fica sabendo. Então, é sempre bom a gente, quando precisar, pegar a lei mais atual, a norma mais atual, a instrução mais atual, para que a gente possa, então, saber que a gente está falando de todo o assunto mais atualizado, tá? E a gente, obviamente, vai buscar, quando a gente precisar de norma regulamentadora, a gente busca lá no site do Ministério do Trabalho, não podemos pegar em sites privados, porque eles, às vezes, não trazem a norma atual ou a norma mais atualizada. Ok? Pessoal, então, a gente tem um grande desafio nessa área, na área de segurança do trabalho. A gente sempre tem que promover a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. O que acontece muitas das vezes é que a gente vive no dia a dia do técnico de segurança do trabalho apagando incêndio. E não é isso que a gente quer. Quando a gente estiver trabalhando numa empresa, numa fábrica, o que eu quero é sempre trabalhar, pelo menos, usando 60%, 70% da força laboral do técnico de segurança do trabalho em prevenção. Então, prevenção, para mim, é a palavra-chave. Só que, via de regra, eu não trabalho com prevenção, eu trabalho sempre com correção. Então, o meu acidente acontece, meu trabalhador aconteceu um acidente com ele, aí depois que acontece o acidente, aí que a gente vai tomar as medidas necessárias para que o acidente não aconteça mais. Tudo bem que eu entendo, né, que quando o acidente acontecer, quando o meu trabalhador também ficar doente, eu tenho que tomar as medidas corretivas, eu tenho que implementar as medidas de controle e depois eu tenho que não deixar mais acontecer. Mas eu tenho que sempre ter na minha cabeça que eu tenho que prevenir para não deixar acontecer. Porque depois que acontece, às vezes não dá mais para voltar atrás. Se eu tenho um trabalhador, meu trabalhador, quando ele vai fazer manutenção no telhado, ele faz manutenção no telhado,
e ele não utiliza os equipamentos de segurança. E isso acontece durante 1 ano, acontece durante 2 anos, 3 anos, e aí até que um dia ele cai e ele se acidenta gravemente. E aí que eu vou tomar as medidas necessárias. Aí não adianta mais, porque meu funcionário já caiu, ele já se acidentou, depois ele vai ter que fazer inúmeras cirurgias, aí depois ele pode vir a ficar sequelado, ainda mais pode às vezes até, né, sofrer um acidente que seja fatal e ele venha a morrer no local. Claro que a gente não quer isso para ninguém, não é? Então por isso que a gente tem que sempre correr atrás da prevenção, não correr atrás das medidas corretivas, tá? Uma coisa importante também, quando a gente fala, é que a segurança do trabalho, quando a gente fala de empresas grandes ou de médias para grandes, elas vão ter a sua equipe de SESMIT, a equipe de segurança do trabalho, elas vão estar atuando. Eu conheço empresas que o SESMIT já tem mais de 30 anos, então a empresa já tem uma cultura de segurança do trabalho muito forte, muito enraizada, então você consegue executar melhor o seu trabalho de segurança nessas empresas. Agora, quando eu estou falando de empresas menores, empresas pequenas, muitas das vezes é ignorado, não é? Essas questões de cuidado, essas questões preventivas, essas questões que vão não deixar o meu funcionário se acidentar. Então, isso, via de regra, acontece mesmo. Se eu tenho uma empresa pequena, uma empresa que é média para pequena, ou uma empresa que ela não é muito forte financeiramente, até falando, elas não vão dar atenção na área de segurança como as grandes empresas. Então, o técnico de segurança do trabalho, ele tem que entender disso para que depois ele possa, mesmo com as dificuldades da empresa, promover as medidas de segurança. Ele tem que fazer as coisas acontecer, não é? Pessoal, o que diz a professora Luziane, a professora engenheira Luziane Benavides, ela diz, não é? Daí a grande necessidade que a empresa moderna tem de aplicar recursos, investir em treinamento, equipamentos e métodos de trabalho, para incutir em seu pessoal o espírito prevencionista e, através de técnicas e de sensibilização, combater em seu meio os acidentes de trabalho, que, conforme tem sido demonstrado, atinge forte e danosamente a qualidade, a produção e o custo. Se a gente investe em medidas de treinamento, medidas de capacitação, se a gente coloca na cabeça dos nossos funcionários para ele ter esse espírito prevencionista, isso muito nos ajuda. Porque pensa bem, pessoal, se eu tiver uma empresa e essa empresa tiver 500 funcionários, se a empresa tiver 1.000 funcionários, se todos eles já tiverem o espírito prevencionista, o nosso serviço, as questões dos acidentes de trabalho, as questões dos agravos à saúde vão diminuir muito. Por quê? Porque o próprio trabalhador, ele entende esses conceitos. Então, a gente sempre tem que lutar para que, quanto mais os trabalhadores entendam das questões de segurança do trabalho, mais a chance a gente tem do acidente não acontecer, ok? Inicialmente, então, a gente vai ver máquinas e equipamentos que eles possuem dispositivos e sistemas operacionais que eles precisam dialogar com segurança do trabalho. Se eu tiver uma máquina e equipamento que não tem segurança, que não dialoga, que não conversa, essa máquina ela passará para nós sendo um fator de risco e ela pode vir a causar um dano no nosso funcionário. Então, todo equipamento, toda máquina, ele tem que ter as medidas voltadas para a segurança do trabalho. Então, a gente vai ter como objetivo geral criar no técnico de segurança do trabalho uma sólida fundamentação em conceitos técnicos básicos que vão ajudar cada aluno a iniciar no processo de segurança e saúde aplicada a todas as etapas do ciclo de vida de máquinas e equipamentos, protegendo o trabalhador e eliminando os fatores que contribuem para perdas
econômicas indesejáveis. Quando eu falo de ciclo de vida de máquinas e equipamento, pessoal, a gente tem que entender que a máquina ou equipamento, uma hora ele é produzido, então ele nasceu, aí a minha máquina, o meu equipamento, ele é vendido, aí ele chega numa empresa, aí ele vai ser útil nessa empresa, aí ele vai, durante um tempo, ser usado com a finalidade que ele obviamente foi construído, e depois ele começa a dar defeito. Aí, quando você faz manutenção corretiva, ou mesmo manutenção preventiva, e aí vai desgastando as peças, você utiliza o equipamento mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, aí chega uma hora que o equipamento já está muito velho, já está muito obsoleto, e o ciclo de vida dele acaba, não é? Então, o equipamento ele nasce, depois ele é vendido, a empresa adquire, utiliza esse equipamento e depois, obviamente, ele vai ter, chega uma hora que ele já não dá mais para utilizar. Toda essa parte do ciclo de vida, quando eu tenho que lidar com a minha máquina, eu tenho que entender desse ciclo de vida para que eu possa compreender os riscos e perigos que estão envolvidos. Pessoal, se eu falo por exemplo, de um ar-condicionado que já tem 20 anos de uso, é uma coisa. Se eu vou falar de um ar-condicionado que já tem uma tecnologia nova, que eu adquiri no mês passado, este ar-condicionado ele já vem com medidas construtivas diferentes, que muitas das vezes são mais seguras. Mas, às vezes, isso não é uma verdade. Às vezes eu tenho um equipamento antigo, que ele apresenta uma segurança para o meu trabalhador bastante elevada. Quando eu compro equipamento novo, ele já vem com algumas deficiências. Então, eu tenho que entender do ciclo de vida de cada equipamento e saber que, dentro desse ciclo de vida, eu vou ter momentos que o meu equipamento vai ficar mais perigoso. O meu equipamento, ele vai... se o meu funcionário utilizar, ele pode vir a causar um dano maior no meu trabalhador. Quer ver? Pegando um exemplo bem básico, tá? Não é necessariamente uma máquina ou equipamento, mas se eu pego uma escada, eu compro uma escada e eu vou utilizando essa escada, e essa escada passa 1 ano, uma escada de madeira, e essa escada passa 1 ano, passa 2 anos, 5 anos, 10 anos utilizando a escada de madeira. A hora que a gente vê, a escada já está com... A madeira vai ficando podre, a madeira vai ficando, perdendo a sua resistência. Então, aí chega uma hora que eu tenho que descartar esse meu equipamento, no caso aqui, a escada. Eu não posso mais deixar meu funcionário utilizar a escada, porque ela já está muito antiga, muito velha, e ela está causando risco. Então, por isso que é a mesma coisa quando eu estou falando de máquinas e equipamentos, tá? Eu tenho que entender do ciclo de vida de cada equipamento, porque às vezes não compensa nem mais eu fazer manutenção corretiva no meu equipamento. Por segurança, eu faço o quê? Eu faço uma solicitação para que a empresa possa comprar um outro equipamento mais novo, que vai trazer mais segurança quando o meu trabalhador estiver operando. A gente vai falar, então, com embasamento legal, já dissemos que a gente vai aplicar 11, 12, 13 e 14. A gente vai também focar bastante na 12, né, que fala sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, tá? Quando a gente fala, pessoal, vou falar aqui rapidamente, meu horário já está bastante adiantado, mas quando a gente fala de máquinas e equipamentos, a gente tem que entender de medidas desse sistema de medidas, tá, pessoal? Então, sistema de medidas, para nós, é um assunto que a gente tem que compreender. Qual que é o objetivo? É ampliar o entendimento e perceber a importância da notação científica, avaliar as ordens de grandezas e de representar as medidas em notação científica e reconhecer e transformar essas unidades básicas. Então, tivemos a nossa origem muito antiga, quando o homem ele teve uma necessidade de medir, e ao longo do tempo, o homem viu que tinha muita dificuldade em fazer uma padronização nessas medidas. Então, antigamente, né, o homem utilizava o palmo,
para poder fazer uma medição, o pé, a polegarda, a braça, o côvado. Ele também utilizava a jarda, que era a distância entre a ponta do nariz do rei e a do seu dedo polegar, com o braço esticado. E só que essas medidas que o homem utilizava no passado, ele tinha um grande problema. Qual era o problema? É que quando a gente utilizava no comércio, tinha povos que não estavam familiarizados com essas medidas, e também a questão da padronização, porque eu posso falar, né, eu estou tendo um palmo, o meu palmo é diferente do palmo de uma outra pessoa. Então, isso também dificultava na questão do comércio, quando a gente estava se referindo a sistema de medidas. Então, em 1789, numa tentativa de resolver esse problema, o governo francês ele pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema que fosse baseado numa constante natural. Então, em 1791, não faz muito tempo, se a gente pegar, né, toda a nossa história da humanidade, não faz muito tempo que a gente começou a fazer uma padronização dessas medidas. Então, em 1791, eles utilizaram uma fração de 1 sobre 10 milhões, que dá a distância do Polo Norte ao Equador, seguindo o traço do meridiano, que passa por Paris. Então, eles utilizaram essa medida para definir o metro, né, lá no passado. Né? Então, mas era uma medida que também não era muito precisa, também tinha as suas dificuldades. Então, mas assim foi criado o sistema métrico decimal. E o Brasil, ele vai aderir, né? O Brasil ele faz a sua adesão nesse sistema de medidas, e as 3 unidades básicas de medidas iniciais foram o metro, o litro e o quilograma. Então, nesse começo, foram apenas essas 3 grandezas. Aí, já em 1960, não é? A gente teve já uma mudança drástica. O mundo cria, né, o Sistema Internacional de Unidades. Em 62, o Brasil ele vai aderir, né, junto com o COMETRO, que é o Conselho Nacional de Metrologia. E aí a gente define o Sistema Internacional de Medidas. Eles vão definir que o metro, agora, ele é a luz, a distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 sobre esse número aqui, pessoal, que é 299.792.458 segundos. E eles definem este tempo utilizando a frequência do elemento químico césio. Então, a gente utilizou esta definição, e a parte da ciência do mundo inteiro, via de regra, eles sempre vão utilizar algumas medidas que você possa utilizá-las como padrão, que elas não vão se modificar, para que depois a gente criar esse padrão, tudo a gente consegue medir em cima desse padrão. Então, o sistema internacional, hoje, a gente tem 7, a gente utiliza 7 grandezas, né? Então, essas grandezas que a gente acaba utilizando são o metro, o quilograma, o segundo, o ampere. Aqui vem a nossa parte. Quando a gente fala de máquinas elétricas, a gente tem que entender a parte da corrente, a parte de ampere. Também Kelvin, quando a gente fala de temperatura termodinâmica, mol, para quem mexe com química, quantidade de substância, e a candela, que também é relacionada à intensidade luminosa. Mas todas essas unidades aqui que fazem, então, a composição, e vão dar as outras, né? As infinitas, as outras que são baseadas em cima dessas unidades aí. Aí a gente tem comprimento, área, volume, ângulo, tempo, frequência, velocidade, aceleração, e aqui estão a parte da elétrica. Então, quando a gente fala de máquinas, de equipamentos, a gente vai ter que entender as unidades ou as grandezas de trabalho, energia, quantidade de calor, potência, fluxo de energia, corrente elétrica, carga elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica, condutância, capacitância, temperatura Celsius, e assim vai, tá? Essas aqui
são a parte da elétrica e essas aqui também. Não que as outras, condutância e capacitância, tá? Não que as outras também não vão interferir na minha máquina, né? Se eu tenho uma máquina que o motor que está com a temperatura se elevando, obviamente que eu estou mexendo com a grandeza e temperatura. Então eu tenho que entender, né, que tipo de unidade que se refere para eu não ter nenhuma confusão quando for promover alguma medida de segurança e de proteção, tá? E a notação científica é uma forma de escrever valores muito grandes ou muito pequenos. Então, olha só, o peso do nosso planeta, pessoal, é este número gigantesco, só que ele é dado em grama. Então, para nós, não fica confortável eu falar do peso do nosso planeta, ou a medição da massa do nosso planeta, relacionado à grama. Por quê? Vai ficar um número muito grande e fica totalmente inconveniente para a gente poder trabalhar. Da mesma maneira, se eu falar de carga de um elétron, é 0,00016 coulomb. Então, aqui também fica muito desconfortável. Por isso que eu acabo utilizando, não é, a notação científica, que é pegar o meu número e elevar na potência, e facilitando o nosso trabalho, tanto matemático como também físico, não é? Então, eu represento na notação científica o meu número multiplicado por 10 elevado a este n, né? Onde n é o número real, entre 1 e 10, este n maior, e o nzinho é o número inteiro, não é? Então, eu posso representar de forma que facilite a minha vida. E eu tenho que saber os múltiplos e submúltiplos da minha base de 10. Então, isso daqui que eu falo muito para meus alunos que têm que saber. Então, quando eu falar de quilo, eu estou falando que é um múltiplo que ele representa, ele tem um valor de 10 na terceira, é 1000. Então, quando eu falo quilograma, eu estou falando de 1000 gramas, eu estou falando de 1 quilo. Se eu vou lá no açougue e compro 1 quilo de alcatra, 1 quilograma de alcatra, eu estou comprando 1 quilo, que é 1000 gramas da minha carne. Então, quando eu estou falando de mega, eu estou falando de 10 na sexta, estou falando de 1 milhão. Então, isso aqui é muito utilizado também, né? O mega na parte de informática, na parte de elétrica também, geração de energia, potência de motor. Então, eu utilizo muito megawatts de potência. Então, aqui o giga também muito utilizado na engenharia de telecomunicações, quando eu tenho uma frequência em gigahertz. E aqui que eu disse para vocês do celular, se o meu celular tem 256 gigabytes, o que eu estou falando, pessoal? Que ele tem 256 bilhões de bytes. Então, este traquejo com múltiplos e submúltiplos, a gente tem que ter. Da mesma maneira que eu estou dizendo dessa parte, quando eu tenho 10 na terceira, 10 na sexta, 10 na nona, 10 na 12, hoje em dia já tem, né, quando a gente compra memória, a gente tem memória de 2 teras, 4 teras, então a gente acaba utilizando este múltiplo aqui. Eu também vou ter os múltiplos voltados para menos de zero, né? Quando eu falo 10 na menos 1, que é 0,1, 10 na menos 2, que é o cent, 10 na menos 2 é o cent, é 0,0001. Quando eu falo mili, que é a milésima parte aqui, ó, é 0,001. Então, isso daqui, para nós, é importante. O micro, quando eu vou fazer também uma medição ou de uma grandeza voltada para o microvolts, microfarads, aqui também um nano, né? Também para nós é uma unidade muito pequenininha. Aqui tem a nanotecnologia. A nanotecnologia, ela está dessa ordem aqui, pessoal, que é da 10 elevado a menos 9. É um número muito, 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 muito pequenininho, pessoal, muito pequenininho mesmo. Então, este entendimento desses múltiplos e submúltiplos, desses prefixos, eu tenho que conhecer e tenho que ter muita facilidade. Se eu falar em megawatt, se eu falar em giga, se eu falar em nano, micro, a gente tem que ter esse entendimento, porque senão dificulta para a gente na promoção das medidas de segurança. Aqui eu dou um exemplo, né? 13,9 megawatts. Então, aqui, ó, 128 gigabytes.
como a gente falou para vocês. O mega, que é 10 na sexta, o giga, que é 10 na nona, 1 bilhão, ok? E as transformações de múltiplos e submúltiplos também só depois eu vou pedir para vocês lerem na apostila, para vocês fazerem as transformações desses múltiplos e submúltiplos. Não é difícil, tem hora que a gente vai precisar. Se eu estou trabalhando em mega e eu quero que a gente fala na unidade, eu tenho que transformar o mega numa unidade. Eu posso transformar mega, por exemplo, em mili. Então, eu posso também passar de um múltiplo para um submúltiplo e vice-versa. Então, eu tenho que fazer essas medidas aí. Ok? Pessoal, já deu 8 horas, eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Se vocês tiverem, eu fico à disposição. Sempre lembrando a vocês que o universo de máquinas ele é gigantesco, porque tem muitas máquinas no universo, tem muitas máquinas aqui no nosso planeta Terra, mas as grandezas são sempre as mesmas. Eu preciso saber da máquina que ela tem uma parte que é elétrica, que vai funcionar com corrente elétrica, ela vai funcionar, ela vai ter alguma parte girante, a minha máquina ela vai aquecer, a minha máquina, ou às vezes ela vai pressurizar, eu posso trabalhar também com ela na parte hidráulica. Então, esses conceitos, todas elas têm. Eu posso pegar qualquer máquina que eu nunca vi na vida. Esses conceitos, essas grandezas, a minha máquina vai ter. Se eu entendo isso, depois eu vou estudar meu equipamento, estudar minha máquina, e eu vou conseguir fazer todas as medidas de prevenção em relação ao meu equipamento. Ufa, ok? Meus jovens, quem tem pergunta? Se é que vocês estão aí, não é? Porque vocês fogem de mim. Aí vocês... Sim, professor. Então aí, quem está aí? Tudo bem? Ó, meu jovem Jadson. Tudo bem, Jadson? Renato, muito boa noite. Muito legal, pessoal. Alan também, Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique, seja bem-vindo, Luiz Henrique. Quero que vocês fiquem firmes e fortes, tá? Tem alguma dúvida? Se não tiver, professor. a gente Obrigado finaliza. pela atenção. Eu que agradeço, Jadson. Tem alguma dúvida? Não, senhor, professor. Tudo tranquilo. Obrigado pela aula. Eu que agradeço sempre, tá? Obrigado também, Renato. Então tá, pessoal, eu vou finalizar então, vou parar a gravação e a gente sempre fica disponível, pessoal, para vocês também por e-mail, na plataforma. Lembrando a vocês que a gente tem os nossos tutores, não é? Eles são pessoas super competentes para poder ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? Desejo a vocês uma boa semana, que seja uma semana muito abençoada. E estudem, né, pessoal? Tem que estudar mesmo, tem saído, tá? Bons estudos a todos vocês e até mais. Obrigado, professor. Boa noite, galera. Boa noite a todas aí. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Deus abençoe a nós. Amém. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor, pela aula. Eu que agradeço. Obrigado também.